Nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas que me mandaram lá no meu Instagram, e se você quiser que eu responda a sua pergunta também, é só me mandar por lá ou até mesmo deixar um comentário aqui. Então vamos partir das perguntas desse vídeo. A primeira pergunta é: eu resgatei Tesouro Direto em março, onde que eu consigo saber o imposto de renda desse resgate? Quando você resgata um título do Tesouro Direto que você tem investido, aparece automaticamente no saldo da sua conta, lá no extrato da sua conta corrente da corretora, exatamente o valor que você recebeu por ter resgatado esse título, bem como o imposto que foi retido. Investimentos no Tesouro Direto tem um imposto retido de forma automática, então você não precisa se preocupar em calcular, porque tudo já vai ser feito pela corretora para você. Inclusive, você pode ver por esse exemplo aqui como que vai aparecer mais ou menos na sua corretora: um crédito pelo resgate que você fez e um débito referente ao imposto de renda. Seria possível viver com uma renda passiva de fundos imobiliários com 300 mil reais? Essa aqui é uma pergunta bastante interessante, porque talvez você pode estar pensando agora naqueles fundos de papel que pagam mais ou menos 1% ao mês, até mais do que 1% ao mês. A questão é que esse pagamento, primeiro, de fundos de papel, ele não necessariamente vai ser consistente ao longo do tempo. Por quê? Porque esses fundos, eles na média estão atrelados ou à inflação mais algum percentual, ou a Selic CDI mais algum percentual, sendo que tanto a inflação como a taxa Selic como o CDI podem variar no futuro, o que significa que o montante que você for receber desses fundos imobiliários também vão variar. Além disso, esses fundos que são grandes pagadores de dividendos, eles já embutem dentro do pagamento a taxa Selic ou, no caso, a inflação. Consequentemente, hoje talvez você consiga receber um valor legal, mas ao longo do tempo esse valor ele não vai ser corrigido pela inflação, porque o montante que você tem investido não vai ser corrigido pela inflação. Então tome muito cuidado. Na minha visão, 300 mil reais poderiam gerar com consistência algo perto de 1.500 reais por mês, levando em consideração, é claro, a inflação que a gente vai ter no futuro. Se esses 1.500 são suficientes para você ou não, isso é outra história, mas para mim eu acredito que 300 mil não seja suficiente para você viver de renda. E aqui também é muito importante a gente ter noção de que quando a gente fala sobre viver de renda, por mais que 300 mil reais possa parecer realmente muito dinheiro, é importante a gente levar em consideração o estilo de vida que a gente quer viver com esse patrimônio. Talvez 1.500 reais por mês possa ser suficiente para você morar de aluguel em algum lugar, ou se você já tem um imóvel e vai utilizar esses 1.500 reais apenas para sua subsistência, né, custo de água, luz, internet, comida, por exemplo, aí talvez seja suficiente. Por isso é importante você analisar a sua situação a respeito disso. Seguro de vida. Quando faz sentido ter? Para responder essa pergunta, eu chamei um planejador financeiro CFP, o Stefano, que já apareceu aqui no canal em outras oportunidades. Olha só. Essa é uma pergunta super relevante e, na realidade, hoje em dia ele pode ser utilizado em qualquer momento da vida. Por muito tempo ele ficou associado somente à questão de morte e, por fim, proteger quem fica num eventual falecimento ou até mesmo auxiliar no planejamento sucessório. Mas hoje em dia a maior parte dos produtos que são desenvolvidos pelas seguradoras visam proteger o cliente em vida. Então, no caso do diagnóstico de uma doença ou até mesmo uma situação de quebrar um braço, e o seguro de vida passa então a atender também aquelas pessoas que não estão focadas na questão de morte, mas em complementar a reserva de emergência. Então ele tem diversas aplicações, mantém a sua essência, mas também hoje abrange situações principalmente em vida. Uma carteira de dividendos pode ser projeto de previdência? Deixa eu ver se eu entendi o que você quer dizer. Você quer construir um patrimônio investindo em ações boas pagadoras de dividendos para que lá na frente, daqui 10, 15, 20, 25 anos, você tenha um patrimônio adequado que consiga te gerar dividendos de forma que você consiga viver de renda? Se for mais ou menos isso, essa é uma ideia muito boa. Mas não apenas investir em ações, não apenas uma carteira de ações de dividendos, eu recomendaria você também investir em outros ativos que também geram renda, que também podem prover esses rendimentos que vão te sustentar ou sustentar a sua família no futuro. Por exemplo, títulos do Tesouro que pagam cupons semestrais, fundos imobiliários, BDRs que pagam dividendos e até mesmo produtos de previdência privada que, dependendo da sua situação em relação à parte tributária, pode fazer bastante sentido. Vou dar uma pequena pausa aqui no nosso vídeo para falar do Fluxo, que é a minha comunidade e treinamento de investidores. Se você recém começou a investir ou se você já investe e ainda não tem muita certeza nas decisões que você toma ao longo do tempo, eu tenho certeza que o conteúdo aqui do Fluxo pode te ajudar bastante, te guiando ao longo do tempo, fazendo com que você tome decisões melhores nos seus investimentos e, melhor do que isso, decisões mais alinhadas com você, com os seus objetivos financeiros e com aquilo que você realmente espera conseguir
com o seu patrimônio. Como você pode ver pelo que está aqui na tela, o fluxo ele vai desde o básico, desde ensinar você a investir, ensinar métodos, fórmulas para você encarar os seus investimentos de forma global, como também a gente acaba passando por questões como investimento em ações, investimento em renda fixa, investimento em fundos imobiliários, estratégias de investimento em cada um desses tipos de investimentos, cada um desses tipos de produtos que você pode investir na sua corretora ou no seu banco e muito, muito mais. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante o conteúdo que tem ali dentro. Mas vamos voltar agora para o conteúdo que a gente estava vendo. O fundo imobiliário KISS11 ainda consta na sua estratégia e por quê? No começo do ano eu publiquei um vídeo chamado Mudei de Ideia sobre os fundos imobiliários, em que eu apresento um pouco da minha tese contrária em relação aos fundos de fundos aqui no Brasil. Se por um lado a ideia de um fundo de fundos ela é muito boa, na prática o que a gente consegue observar é uma realidade um pouco diferente, uma realidade de que a maior parte dos fundos de fundos aqui do Brasil não conseguem entregar um resultado acima da média, que dirá um resultado que justificasse a cobrança das taxas feitas por eles. Eu acredito que essa situação pode mudar no futuro. Os fundos de fundos têm tudo para ser um ótimo ativo aqui no Brasil, mas essa não é a situação atual e por isso eu não invisto em nenhum fundo de fundos, o que inclui o próprio KISS11. Agora, isso não quer dizer que você não deveria investir em fundos de fundos. Por mais que o resultado deles não tenha necessariamente sido o melhor resultado de todos, ele pode facilitar bastante, principalmente na manutenção de uma carteira. É muito mais fácil investir em 1 ou 2 fundos de fundos do que você mesmo correr atrás dessa diversificação, de investir em 10, 15, 20 fundos imobiliários diferentes para garantir que você esteja bem diversificado. Então eles ainda têm espaço dentro de uma alocação, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você tenha suas expectativas alinhadas com resultados que podem ser entregues por esses produtos. Para você, qual que é a taxa Selic ideal para os fundos imobiliários? Como a gente está falando de fundos imobiliários, que são produtos de renda variável, que tem uma certa volatilidade, uma expectativa de retorno atreladas a eles, quanto menor a taxa Selic, melhor. Por quê? Porque na hora do investidor comum, investidor qualquer, ou mesmo uma instituição de investimentos, pensar onde eles vão colocar o dinheiro deles, faz muito mais sentido você investir em um produto mais arriscado, mas que possa te entregar algum resultado, do que investir em um produto seguro, mas que sabidamente entrega pouco resultado. Esse acaba sendo, essencialmente, a relação que existe entre produtos de renda fixa de baixo risco, produtos atrelados fortemente à taxa Selic e produtos de renda variável, que não há uma previsibilidade de retorno. Por quê? Porque quanto maior for a taxa Selic, mais dinheiro você vai ganhar correndo muito pouco risco. Agora, quanto menor for a taxa Selic, mais atrativos vão parecer justamente os ativos de risco, como os fundos imobiliários. Agora, se isso vai acontecer, a taxa Selic aqui no Brasil ser a menor possível, é muito difícil de prever. Eu particularmente acho que isso não vai acontecer, pelo menos não aqui no curto prazo. E a lição que acaba ficando no fim do dia é sempre diversificar os seus investimentos. Eu mesmo invisto tanto em fundos imobiliários como em produtos de renda fixa. Devo ter planilha de compra, de venda, de preço médio dos ativos que eu invisto ou eu posso confiar no preço médio da corretora? Pessoalmente, e também das experiências que eu já ouvi dos meus alunos, os dados que constam na corretora, eles tendem a estar mais ou menos certos, mas não são necessariamente a informação mais correta que existe. A minha recomendação é que você controle os seus investimentos, que você tenha noção do que está acontecendo com o seu patrimônio a qualquer momento. Então, sim, eu recomendo que você tenha uma planilha de compra, de venda, de preço médio de ativos, inclusive eu mesmo já forneci uma planilha gratuita aqui no meu canal. Até porque muitas vezes o preço médio que consta nessas plataformas de corretora não leva em consideração os custos que você teve com esse investimento, ou seja, a corretagem que você pode ter pago e também as taxas de liquidação e emolumentos que obrigatoriamente são pagas. Além de que, se você fez uma venda, também é cobrado o chamado Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, que geralmente também não consta no preço médio da plataforma. Até onde eu vi, essas plataformas, essas corretoras, quando apresentam algum preço médio para você, é o preço médio puramente do home broker, o preço que você pagou pelo ativo. Só que a gente calcula o preço médio não para saber quanto a gente pagou, mas para ter noção dos custos dentro dessa operação, para saber exatamente quanto imposto a gente vai ter que pagar. E se você insere dentro do seu preço médio os custos da operação, corretagem, liquidação, emolumentos, o imposto a ser pago acaba sendo menor. Então, ter o controle dos seus investimentos não apenas te faz um investidor com uma maior noção do que você está fazendo, do seu patrimônio como um todo, como também pode fazer com que você acabe pagando menos imposto.
quais análises devo fazer para saber se um fundo é bom para investir? Considerando que você está falando de um fundo imobiliário, a gente tem vários pontos que podem ser olhados por investidor antes de tomar uma decisão de investimento. Como a relação de preço, para saber se o fundo imobiliário está mais barato do que ele realmente vale, do que os ativos que estão por trás dele. A relação de dividendos, se os dividendos que são pagos pelo fundo são altos, são baixos, se eles estão de acordo com a média ou não. Questões como a gestão do fundo, se ele é bem gerido, se a gestora tomou boas decisões no passado, seja de compra ou de venda de ativos, seja questões de transparência em relação aos investidores, aos cotistas do fundo, e por aí vai. No mundo dos investimentos existe uma infinidade de variáveis que podem ser analisadas antes de tomar uma decisão de investimentos. Se a gente for olhar só para a questão dos dividendos, por exemplo, a gente pode ver se os dividendos são maiores ou menores do que a média, se eles são altos, se eles são baixos em relação à renda fixa, se os dividendos são altos ou baixos em relação ao valor patrimonial dos ativos que tem dentro do fundo, se esses dividendos são consistentes, se eles são crescentes ao longo do tempo, se eles conseguiram repor a inflação ao longo dos anos, se o fundo já tiver uma certa idade. Então as análises que podem ser feitas são inúmeras. E isso é muito importante porque, dependendo da coisa que você for analisar, dependendo da variável que você pode analisar, você vai chegar em uma decisão a ser tomada diferente. Isso é muito importante porque as pessoas precisam investir diferentes umas das outras. Se você pensa apenas em acumulação de patrimônio e não necessariamente na geração de renda, talvez investir em fundos imobiliários não seja uma boa ideia para você. Agora, se o que você quer é essa geração de renda, é esse pagamento de dividendos com consistência, provavelmente faz sentido você investir em fundos imobiliários e não apenas nos FIIs, mas em FIIs que sejam bons pagadores, consistentes, com dividendos crescentes e por aí vai. Entenda primeiro qual que é o seu objetivo específico na hora de investir e apenas após isso, entenda, estude os ativos que você quer investir para aí sim tomar uma decisão. Como se ganha dinheiro com ETFs? Os Exchange Traded Funds, como BOVA11, IVVB11, SMAL11 e outros, são fundos de ações negociados na Bolsa Brasileira que não distribuem dividendos. Então essa dúvida de como que você pode ganhar dinheiro com eles acaba sendo comum por causa disso. Só que dividendos é apenas uma das formas que existem para você ganhar dinheiro com investimentos. A outra forma é através do ganho de capital, do produto que você está investindo estar se valorizando. No caso do IVVB11, por exemplo, ele investe no S&P 500, as 500 maiores empresas norte-americanas, e essas empresas pagam dividendos. Só que ao invés do IVVB11 distribuir esse dividendo para os cotistas, ele reinveste dentro da própria cota, valorizando a cota por consequência. Então essa acaba sendo a principal forma que você pode usar para ganhar dinheiro com ETFs aqui no Brasil, através do ganho de capital da valorização da cota dele. E aí, gostou desse vídeo? Já aproveita, te inscreve aqui no canal, deixa a tua pergunta aqui embaixo e eu te vejo em uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais!